Olá, meu amigo estudante, minha amiga estudante, professor Ronaldo Rolim aqui na área. Vamos iniciar o nosso curso de resolução de questões de processo civil, visando a nossa aprovação na primeira fase do exame de ordem. É importante termos noções sobre processo civil a respeito dos assuntos mais cobrados, justamente para nos prepararmos com maior eficiência. E daí a importância do nosso curso. Sendo assim, não poderia ser diferente começarmos com o tema da competência, assunto que você precisa dominar, seja competência internacional, competência interna, enfim, você precisa saber sobre competência também relativa, absoluta, modificação da competência, porque a FGV adora cobrar isso. Eu analisei todas as provas da FGV. Obviamente, as provas, a partir do 20º exame que foi cobrado o novo CPC, de 2015, veio aí com vários dispositivos sendo cobrados. Aquilo que pode ser aproveitado de acordo com o novo CPC nas provas anteriores, eu deixei. Bacana? Sendo assim, sem mais delongas, vamos aí para a tela. Então, nós temos aí competência comigo, professor Ronaldo Rolim, na nossa primeira questão do 28º exame de ordem. João Paulo faleceu em Atibaia, São Paulo. Deixa eu só botar uma canetinha aqui, tá certo? João Paulo faleceu em Atibaia, São Paulo. Vá grifando aqui os locais. Vítima de um ataque cardíaco fulminante. Empresário de sucesso domiciliado na cidade de São Paulo, João Paulo possuía inúmeros bens, dentre os quais se inclui uma casa de praia em Búzios, olha só, uma casa de praia em Búzios, Rio de Janeiro. Uma fazenda em Lucas do Rio Verde, Goiás, e alguns veículos de luxo atualmente estacionados em uma garagem em Salvador. Então perceba o seguinte, ele faleceu em Atibaia, mas era domiciliado em São Paulo. Além disso, dentre os bens que deixou, nós temos aqui 2 bens imóveis, uma casa de praia em Búzios, no Rio de Janeiro, e uma fazenda em Lucas do Rio Verde, Goiás. E bens móveis, carros de luxo em Salvador, Bahia. O que é que ele vai lhe perguntar? Olha só, continua. Neste cenário, é assinalada a opção que indica o foro competente para o inventário e a partilha dos bens deixados por João Paulo. E é justamente aqui que ele quer te pegar, ele quer saber se você conhece o CPC a respeito do inventário e partilha. Qual é o foro competente? Ah, professor, eu soube que onde tiver bem imóvel, o foro competente é o local de situação dos bens. Nem sempre. Nós temos regrinhas especiais, nós temos as regras gerais dos artigos 46 e 47, mas do artigo 48 em diante, nós temos regras especiais. E lá no artigo 48, ele deixa bem claro que o foro competente para processar e julgar o inventário e a partilha é o local do domicílio do autor da herança. Professor, e quem é o autor da herança? O autor da herança é o de cujos, aquele que deu razão para a herança existir, ou seja, a pessoa que faleceu. Ora, quem faleceu foi João Paulo. João Paulo faleceu em Atibaia, mas ele era domiciliado em São Paulo. Sendo assim, de acordo com o artigo 48 do CPC, o foro competente será o foro de São Paulo. Cuidado, lá no artigo 48 ele deixa bem claro, é o foro do domicílio do autor da herança. Então temos aí a letra B, uma ótima questão aqui que com certeza pegou muitas pessoas, porque a pessoa pensa, o candidato pensa, o examinando, a respeito dos bens imóveis, e aí cai na pegadinha de marcar a letra A. Não está correta. Artigo 48 traz uma regra especial. Bacana? Vamos em frente, segunda questão, no 25º exame de ordem, olha só. Alcebiades, que nome lindo, Alcebiades ajuizou demanda de obrigação de fazer pelo procedimento comum, com base em cláusula contratual no foro da comarca de Petrópolis. Citada para integrar a relação processual, a ré Benedita lembrou-se de ter ajustado contratualmente que o foro para tratar judicialmente de qualquer desavença seria o da comarca de Niterói e comunicou o fato ao seu advogado. Então nós temos aqui o chamado foro de eleição. Eu tenho aqui o chamado foro de eleição lá no artigo 63. Então, foro de eleição no artigo 63. Ora, o foro de eleição eu só posso colocá-lo quando for a competência relativa, ou seja, competência em razão do território ou competência em razão do valor da causa. Muito bem, aqui a competência foi em razão do território.
Olha só, ele ajuizou a ação em Petrópolis, só que o correto deveria ser aonde? Lá em Niterói, por força de cláusula contratual, por força do foro de eleição. Então, lá no artigo 63, ele deixa bem claro que se não for ajuizada a demanda no foro de eleição contratualmente ajustado, eu posso me manifestar até mesmo antes da audiência de mediação ou de conciliação. Tudo bem? Vamos lá. Sobre o procedimento a ser adotado pela defesa, segundo o caso narrado, assinale a afirmativa correta. A defesa poderá alegar incompetência de foro antes da audiência de conciliação ou de mediação. Professor, foi exatamente o que o senhor falou, está de acordo com os parágrafos do artigo 63, o parágrafo 3º, o parágrafo 4º do artigo 63. Então, letra A, ela já está certa logo de cara. Mas eu sei que quando a letra A está certa logo de cara, a gente fica meio assim, né? Vamos ver o erro das outras? Vamos encontrar o erro das outras, porque estudar por questões não é apenas encontrar a alternativa correta, é saber também porque as outras estão erradas. Vamos lá, letra B. A defesa poderá alegar incompetência a qualquer tempo. Não, só se alega incompetência a qualquer tempo quando se tratar de incompetência absoluta, que é matéria de competência relativa. Tá falsa a letra B quando fala a qualquer tempo. C. A defesa só poderá alegar incompetência de foro como preliminar da contestação, considerando-se tratar-se de regra de competência absoluta sob pena de preclusão. Olha só, incompetência absoluta não preclui. D. A defesa tem o ônus de apresentar exceção de competência. A exceção de competência não existe mais. Hoje, de acordo com o artigo 64 do CPC, a incompetência relativa deve ser alegada como preliminar de contestação. Inclusive, lá no artigo 337, você vai ver como uma das hipóteses de preliminar de contestação, a incompetência relativa ou absoluta. Bacana? Sendo assim, apenas a alternativa A está correta. Vamos em frente. 23º exame de ordem, olha só. Roberta ingressou com ação de reparação de danos em face de Carlos Daniel, cirurgião plástico, devido à sua insatisfação com o resultado do procedimento estético por ele realizado. Antes da citação do réu, Roberta, já acostumada com sua nova feição e considerando a opinião dos seus amigos de que estaria mais bonita, troca de ideia e desiste da demanda proposta. A desistência foi homologada em juízo por sentença, homologação da desistência. Aqui nós temos uma sentença sem resolução de mérito, né? Após 6 meses, quando da total recuperação da cirurgia, Roberta percebeu que o resultado ficara completamente diferente do prometido, razão pela qual resolve ingressar novamente com a demanda. A demanda de Roberta deverá ser, olha só, ela desistiu. A desistência, mesmo homologada pelo juiz, não trata aqui da coisa julgada material, mas apenas de coisa julgada formal, ou seja, como não resolveu o mérito, ela pode novamente adentrar no Poder Judiciário com uma nova demanda. Entenda, ela desistiu. Não, tá ok, tá bacana aqui. Depois de 6 meses, ela disse, não concordo, realmente não estou feliz. Quero voltar com a mesma ação. Tranquilo. Onde é que essa nova ação será julgada? Olha só, já teve uma primeira ação. A primeira ação já tinha sido, inclusive, distribuída, tornando prevento o juízo. Sendo assim, essa nova ação vai ser distribuída no mesmo juiz em que foi julgada a primeira demanda, por questão de dependência. Está lá no artigo 43, tá certo? Sendo assim, olha só, a demanda de Roberta deverá ser extinta sem resolução do mérito por ferir a coisa julgada? Não. A coisa julgada aqui foi apenas a coisa julgada formal e não a material. B. Extinta sem resolução do mérito em razão da litispendência? Não tem litispendência. A primeira ação, ela foi extinta. Ela não está pendente, então não tem litispendência. C. Deverá ser distribuída por dependência. Perfeito. Não foi o primeiro juiz? Então, o primeiro juiz, mesmo tendo homologado a desistência, ele será competente para a nova ação, justamente para que não haja aqui um desrespeito ao princípio do juiz natural. Sendo assim, letra C é a resposta correta. Olha a letra D. Submetida à livre distribuição, pois se trata de nova demanda. Não. Cadê o gabarito? Letra C de correto. Vamos em frente, vamos em frente. Quarta questão do 20º exame de ordem, reaplicação lá em Salvador, Bahia. Abílio, advogado competente, recebe 2 citações de processos de seus clientes. Ao analisar as petições iniciais, bem como a distribuição dos processos, percebe que o processo A,
que deveria ter sido ajuizado na comarca de Maré de Cima, o foi na comarca de Cipó do Mato. Olha só, na Maré de Cima foi Cipó do Mato. Eu estou falando aqui de incompetência territorial, e competência territorial é caso de incompetência relativa. Muito bem. E que o processo B, que deveria ocorrer em uma vara de família, foi distribuído para uma vara civil. Opa, aqui eu já tenho um problema em relação à competência material. Se tem uma vara especializada de família, eu não posso ir para a vara comum civil, vai para a vara de família, em razão da matéria. Opa, incompetência material é incompetência absoluta. Vamos lá. A Bílio promete aos seus clientes que irá solucionar esses problemas. De acordo com o regramento do CPC de 2015, assinale a opção que indica o procedimento que ele deverá adotar. Olha, acabamos de falar, numa das questões anteriores, que lá no artigo 64 do CPC, tanto a incompetência relativa quanto a incompetência absoluta devem ser alegadas como preliminar de contestação. Sendo assim, vamos lá, letra A. Deve acrescentar uma preliminar de incompetência na contestação em ambos os casos. Perfeito. Olha só, a letra A, mais uma vez, é a resposta correta logo de cara, de acordo com o artigo 64 do CPC. Mas vamos ver o erro das outras alternativas. Letra B. Redigir no processual uma exceção de incompetência não existe mais no CPC de 2015. C. Acrescentar ao processo A uma preliminar de incompetência na contestação. Perfeito. E ao processo B, uma exceção de incompetência, não existe mais exceção de incompetência. E letra D, redigir uma exceção de incompetência em ambos os casos. Não existe exceção de incompetência. Dava até para você saber dessa nova mudança. Nova sim, né? Nós estamos hoje aqui, mas na época, se você soubesse disso, você já mataria as outras alternativas como erradas. Vamos para a nossa quinta questão. 13º exame de ordem. Deu para salvar essa daqui, mesmo sendo com o CPC anterior. Lindalva faleceu em Minas Gerais em um acidente durante a prática de montanhismo. Ela não tinha feito o testamento, mas deixou 2 filhos maiores que residem em 2 estados da federação. Apesar de não ter domicílio certo, deixou bens situados nos estados da Bahia e de Mato Grosso. A respeito da ação de inventário, de acordo com o que dispõe o Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta. Opa! Professor, na nossa primeira questão, o senhor falou que em relação ao inventário e à partilha, o foro competente é o foro do domicílio do autor da herança. É o foro, no caso, do domicílio de quem faleceu. E quem faleceu foi Lindalva. Bacana, exatamente. O problema é que a questão diz que Lindalva não tinha domicílio certo. Cadê aqui, ó? Apesar de não ter domicílio certo. Ela não tinha domicílio certo. Professor, e aí? O caput do artigo 48 não nos ajuda mais. Exatamente. Então, nós temos que ir para o mesmo artigo 48, só que agora o parágrafo único. Quando o autor da herança não tem domicílio certo, nós vamos para o foro do domicílio dos bens, o foro do domicílio dos bens imóveis. Bacana? Se não tiver questão de bens imóveis, nós vamos então em foros diferentes. Qualquer um deles serve. Ou então nós vamos para o local dos bens do espólio. Bacana? Então nós temos aí o artigo 48, parágrafo único e 3 incisos, que vai nos dar um roteiro. Vamos ver aqui as alternativas. A respeito da ação de inventário, de acordo com o que dispõe o CPC, assinale a afirmativa correta. A ação de inventário deve ser ajuizada no foro domicílio dos filhos de Lindalva? Não, não é no foro domicílio dos filhos de Lindalva, e sim no foro de onde estão situados os bens imóveis. Vamos lá. Letra B, o foro competente para o inventário é o da situação dos bens, de forma que o inventário deverá ser aberto na Bahia, local onde a maioria dos bens está localizada. Não tem isso no parágrafo único. Aonde a maioria dos bens está localizada? Não. Local de foro e situação dos bens imóveis. Ah, mas os bens imóveis estão em estados diferentes, então qualquer um deles serve. Não é a letra B, não existe essa questão de maioria dos bens. Letra C, a ação de inventário poderá ser ajuizada no foro de situação de qualquer dos bens, uma vez que o autor da herança possuía bens em lugares diferentes. Está faltando dizer aqui de bens imóveis. Quando não fala que tipo de bens são, torna o item C errado. Então só nos sobra a letra D. O inventário deverá ser aberto pelos herdeiros no estado de Minas Gerais, uma vez que Lindalva não tinha domicílio certo e seus bens estavam em lugares diferentes. Perfeito. Letra D, portanto,
é a nossa resposta correta. Artigo 48, parágrafo único. Vamos lá? Sexta questão. Os critérios relativos de fixação de competência podem ser alterados pela ocorrência de alguns fenômenos processuais. Uma das situações que pode levar à modificação da competência quando fixada com base em critérios relativos é a ocorrência da chamada continência. Continência que está lá no artigo 56 e que muitos alunos confundem com a conexão que está lá no artigo 55. Conexão é quando nós temos semelhança entre o pedido ou a causa de pedir. Já a continência envolve as partes, causa de pedir e um pedido mais amplo do que uma outra ação, tá certo? Então, assinale a alternativa que descreve corretamente continência. Olha só, continência. Eu tenho aqui semelhança entre partes e causa de pedir, mas o pedido de uma ação é mais amplo do que o pedido da outra. Eu pedi A, B e C, enquanto na outra eu só pedi A e B. Então, essa outra que tem menos pedidos, que tem um número menor de pedidos, será reunida no processo continente, nessa que tem pedidos maiores, tá certo? Então, vamos lá, a letra A é o fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Isso daqui é conexão. Isso daqui está lá no artigo 55. Só que agora, em vez de objeto, eu tenho o pedido, tá certo? Letra A tá falsa, é o conceito de conexão e não de continência. B, é o fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações, quando há identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o objeto de uma, entenda-se, o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras, perfeito. Tá lá no artigo 56, a letra B traz aí a letra da lei. Importante ler os artigos sobre competência lá no CPC. Então, aí a nossa sétima questão. O sistema processual pátrio estabelece duas espécies de incompetência: a incompetência absoluta e a incompetência relativa. Opa, falou de incompetência absoluta e incompetência relativa, tem que ler os artigos 64 e 65 do CPC. Por quê? Porque lá ele coloca nestes dois dispositivos várias regrinhas e características acerca da incompetência absoluta e da incompetência relativa. Bacana? Acerca do tema, assinale a afirmativa correta. Vamos para a alternativa A, olha só. Os critérios absolutos de fixação de competência são previstos em lei. Bacana. Com a finalidade de promover a proteção principalmente de interesses privados? Não, de interesses públicos. Os critérios absolutos de fixação de competência, eles pressupõem aqui uma ordem pública e, por isso, um privilégio em relação ao interesse público. Tanto é verdade que eles não podem ser modificados por vontade das partes, que são os critérios em razão da pessoa, critérios funcionais em razão da função e os critérios em razão da matéria. Eles não podem ser modificados por vontade dos particulares, diferentemente dos critérios em razão do território e do valor da causa, que são relativos, porque aí sim defendem interesses privados. Tanto é verdade que nós temos, por exemplo, o foro de eleição, a modificação contratual a critérios de competência territorial, ok? Então, quando ele fala que a competência absoluta protege interesses privados, está falso. B, em litígios que envolvam anunciação de obra nova, é defeso, é vedado ao autor optar por fazer o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu ou no foro de eleição. Opa, deixa a letra B em stand-by. Passa para a seguinte, C. Em demanda proposta perante juízo absolutamente incompetente, pode haver prorrogação da competência do juiz. Opa, para por aí. Pode haver coisa nenhuma. Os critérios de fixação de competência de forma absoluta protegem interesses públicos, não podendo ser modificados por vontade das partes ou mesmo por inércia deles. Ou seja, algo que é absolutamente incompetente é para sempre absolutamente incompetente. Professor, e o que é a prorrogação de competência? Lá na incompetência relativa. Deve alegar a competência relativa no primeiro momento, como um preliminar de contestação. Não alegou? Então não pode alegar depois, vai precluir, ou seja, o juízo que era inicialmente relativamente incompetente passará a ser absolutamente competente, porque a parte não alegou a sua incompetência relativa, tá certo? Mas em relação à incompetência absoluta, ela pode ser alegada a qualquer momento. Bacana?
Então, por isso, a letra C está falsa. E letra D, a incompetência relativa ocorre, por exemplo, quando o critério de fixação de competência em razão do valor da causa é desrespeitado. Perfeito. Razão do valor da causa em razão do território são competências relativas. Hipótese em que tanto as partes quanto o magistrado de ofício poderão suscitar incompetência do juízo. Opa! Incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer momento, sem nenhum problema. E pode ser, inclusive, alegada de ofício pelo magistrado, matéria de ordem pública, diferentemente da incompetência relativa, que não pode ser suscitada de ofício pelo juiz. Ele tem que aguardar a parte alegar a sua incompetência relativa, e caso não faça, ele deixa de ser relativamente incompetente e passa a ser absolutamente competente. Ou seja, o erro da questão está dizendo aqui que o magistrado pode de ofício alegar a sua incompetência relativa. Não pode, só a absoluta. Então perceba, a professora não tinha certeza da alternativa B, mas você sabe que as outras estão erradas. E a alternativa B aqui é letra da lei. Olha só, em litígios que envolvam anunciação de obra nova, é defesa ao autor optar por fazer o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu ou no foro de eleição. Sabe onde é que está isso aqui? Lá no artigo 47, parágrafo 1º do CPC, letra da lei. Está aí na tela, alternativa B, a única correta. Vamos em frente. 8ª questão. O juiz da primeira vara civil da comarca X declarou sua incompetência absoluta para o julgamento de uma causa e determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho. O processo foi distribuído para a primeira vara do trabalho da mesma comarca, que suscitou conflito de competência. Primeira observação, era um juiz da vara civil. Então nós temos aqui Justiça Estadual, era um juiz de direito, olha só, juiz de direito, bacana. E ele disse que era incompetente e mandou para a Justiça do Trabalho, primeira vara do trabalho. Então eu tenho aqui um conflito de competência entre um juiz de direito e um juiz do trabalho. Você tem que lembrar que conflito de competência está previsto lá no artigo 66 do CPC. E podem se dar de 3 formas. O conflito positivo, quando 2 ou mais juízes se dizem competentes para processar e julgar determinada demanda. Um conflito negativo, como é o caso, em que um juiz fica atribuindo ao outro a competência. Não, não é meu não, é sua competência. Não, não é minha não, é sua. Esse é o caso aqui da questão. E o conflito especial, quando 2 juízes estão em desacordo em relação à reunião ou separação de processos. Bacana? Então nós temos aí um juiz de direito e um juiz do trabalho. Professor, quem é que resolve? É o Tribunal de Justiça? Não. Não é o Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça não tem hierarquia sobre o juiz do trabalho. Professor, é o TRT? Não, não é o TRT, porque o TRT não tem hierarquia sobre o juiz de direito. Professor, então é o TST? Não, porque o TST, por mais que seja um tribunal superior, também não tem hierarquia sobre o juiz de direito. Sabe quem será o órgão competente? O STJ. Cuidado, não é STF, é o Superior Tribunal de Justiça. E eu vou lhe provar, está lá no artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição Federal. Ou seja, conflito de competência entre Justiça como estadual e Justiça do Trabalho vai para o STJ. Cuidado, só será o STF quando envolver o STJ e outros tribunais. Não envolver o STJ, está falando aqui de Justiça Estadual e Justiça Federal, STJ. Justiça Federal e Justiça do Trabalho, STJ. Justiça Estadual e Justiça do Trabalho, STJ. Bacana? Show de bola. E aí você já sabe que não é o TST, não é o Tribunal de Justiça do Estado onde a comarca está localizada, não é o STF e apenas o STJ. Artigo 105, inciso 1, a linha D. Meu amigo, minha amiga, eu vou ficando por aqui. Desejo sempre muita boa sorte, disciplina, força, foco que vai dar certo. Um grande abraço e até o próximo.